Olá, ouvinte da Habla FM, ouvintes da DNZ Podcast, o podcast que não traz todas as respostas, ele te ajuda a fazer as perguntas. O DNA é aquilo que você é, o DNZ é aquilo que você decide se tornar. Eu sou a Roberta da Trindade e hoje eu tenho a honra, a satisfação de trazer, gente, um mulherão profissional, mãe, aqui para o DNZ. O nome dela é Alessandra Menini. Ela é piloto, ela é empreendedora, ela é multipotencial. Ali, prazerzaço ter você aqui. Já te falei, queria muito te conhecer pessoalmente. É uma honra e uma satisfação. Hoje a gente falar sobre tem tanto assunto pra gente falar, e eu quero aproveitar cada minutinho desse contigo, Ali. Ai, imagina, é uma satisfação do meu lado estar aqui. Com certeza eu estou muito, muito, muito feliz de estar gravando esse podcast com vocês, tá fazendo esse podcast com vocês. Eu acho que a gente tem bastante coisa para falar, sim. E imagina, a honra é minha, o prazer é meu de estar aqui com você. Ali, me conta uma coisa, né? Gente, você é piloto. Aham. Assim, é um orgulho, né, para nós mulheres ter uma piloto, uma pessoa uma mulher premiada. Quero saber como que surgiu a adrenalina aventura na sua vida? Antes de tudo, a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Bom, o automobilismo ele entrou na minha vida quando eu era muito nova, assim, eu estava com uns 11 anos, mais ou menos. E entrou muito por causa do meu pai. Tive uma influência forte do meu pai, Ele era né? piloto? Não, ele não tem nada a ver com automobilismo. Ele sempre gostou muito de motor, carro, essas coisas, mas assim, ele não é colecionador, não é mecânico também. Ele decidiu, assim, acho que ele gostaria de ter feito uma faculdade, de repente, de engenharia, mas meu pai se tornou pai muito cedo, Uhum. né. E aí aquela coisa, vem a responsabilidade com os filhos, com a família, ele foi para o mercado de trabalho ao invés de terminar os estudos. Mas um cara inteligentíssimo, assim. E aí, a gente tinha um Passat, eu nunca vou esquecer desse Passat. Um Passat, ele era amarelo gemada, um Aham. amarelo bem clarinho, Uhum. assim. Era motor 2.0. Eu lembro disso também, porque meu pai vivia abrindo o capô e ele ficava mexendo no motor do Passat. E quando ele estava lá mexendo, eu subia, sei lá, numa caixa, não sei, eu dava um jeito de me debruçar junto com ele. Pequenininha. Porque eu queria olhar o que que era aquilo que o meu pai estava vendo, que era tão interessante, que ele ficava tanto tempo ali, né. E eu ficava perguntando coisas pra ele, assim, tipo: "Ah, o que que é isso aqui? O que que esse cano faz? O que que é essa coisa grande? O que que é?" Tinha um negócio redondo, preto, eu falava: "Pai, o que que é isso?" Dele: "Ah, é o filtro de ar." Deu: "Mas o que que é filtro de ar? Pra que serve?" Eu tinha esse perfil de fazer muitas perguntas, muito curiosa, e o meu pai tinha paciência do mundo ali pra ficar me explicando. E aí, num belo final de semana, quando eu estava lá com uns 11 anos, mais ou menos, meu pai falou assim: "Vamos correr de kart." Pra eu, minhas irmãs, minha mãe, Com 11. com 11 anos. Foi mais ou menos por aí. Aí eu: "Vamos." Eu nem sabia o Nem que que era sabia, né. kart. Aham. "Legal, vamos." E a gente foi um passeio em família, todo mundo adorou. Eu, minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, elas são gêmeas, mais ou menos uns 4 anos mais velhas que eu. E a minha mãe embarcava total nas loucuras do meu pai, assim, né. Então foi a família toda, a gente achou aquilo o máximo. Eu me machuquei toda, porque eu era muito pequenininha para o banco, né, do kart, mas, nossa, legal, é isso que eu quero fazer e tal. E foi naquele momento já que você decidiu que era aquilo. Eu falei: "Não, isso aqui é muito legal, é muito mais legal do que jogar bola", sabe. Aham. Mas claro que, na época, não só na época, mas até hoje, assim, você investir no automobilismo, no esporte a motor, para treinar, para se tornar um piloto profissional, tem que colocar muito dinheiro, né. Uhum. E naquela época, então, era mais elitizado ainda, era mais difícil. Então eu brincava de kart, eu digo, né, eu fazia como um hobby. Meu pai até me incentivava. Cheguei a participar de algumas copinhas, assim, infanto-juvenil e tal, mas eram coisas bem amadoras, eram nos kart que a gente chamava kart indoor,
aqui de Curitiba, então o próprio estabelecimento organizava essa copinha. E eram coisas Quando dava. isso, era bem informal mesmo, Uhum. assim. Mas era uma delícia, mesmo sendo informal era muito gostoso. E fui crescendo, acabei me afastando mais do kartismo, porque a gente teve meu pai também sempre foi empreendedor, na minha família acho que praticamente todas as pessoas da minha família, e quando eu digo pessoas, assim, tios, tias, primos, basicamente todo mundo é empreendedor. O DNA do É, empreendedorismo. a família tem muito isso, assim. E o meu pai acabou sofrendo 2 golpes financeiros, assim, bem duros. A gente teve que fazer muitos sacrifícios, né, a família como um todo. Comecei a trabalhar muito cedo com os meus pais, o que eu também acho que não foi ruim, muito pelo contrário, eu acho que agregou muito, ensinou muito para mim. E O quando que que desculpa, Ali, o que que eles faziam? O que que você fazia na empresa? Como é o que você começou? o meu pai, ele sempre teve confecção de camisetas. Aham. Essas camisetas promocionais, assim, de uniforme para empresa. Então ele trabalhava com isso. E aí, a maneira que eu podia ajudar era, por exemplo, cortando o fio da camiseta ou desvirando a camiseta, ela estava do lado avesso, eu virava para o lado direito, organizava as Uhum. camisetas em maços de 10 em 10, sabe? Ia Aham. fazendo essas coisas, assim, que não tinha risco nenhum, né? Não tinha Aham. perigo nenhum. E era realmente uma empresa familiar, né? Então eu trabalhava, minha mãe trabalhava, minhas irmãs trabalhavam, tinham funcionários também. E isso foi trazendo uma visão muito de colaboração, uma visão muito da importância de você trabalhar em equipe, trabalhar em time, né? Essa questão processual, cada um faz uma coisa, né? Eu acho que tudo isso, assim, somou muito a quem eu sou hoje, Uhum, né? uhum. Daí, voltando um pouco para a história do kart, acabei me afastando, então, e fui voltar para o kart, assim, falando: "Não, agora eu vou treinar sério, porque eu quero competir, eu quero ganhar". Foi em 2019. Então eu passei muito tempo da minha vida esperando por esse momento, sabe. Então a Ali empreendedora surgiu antes da atleta de elite piloto, Sim, eu comecei a empreender com 19 anos. Eu abri a minha empresa, que não era confecção. era confecção Era de camisa. confecção. Aham. Sim, mas eu queria fazer mais, assim, no sentido de que eu queria de novo, vem aquela questão da curiosidade, então eu queria experimentar com a moda. Eu queria criar coisas, cheguei a criar uma marca, fiz curso de modelagem, nossa, eu fiz um monte de coisa. E aí acabou que eu falei: "Não, é muito estressante essa vida", e realmente a parte da moda, ela é bem estressante. Uhum, E acabei deixando de lado. Nisso estava fazendo faculdade de letras, não tinha nada a ver com costura, né, com uhum. corte e costura, mas era porque eram coisas diferentes que me atraíam e eu nunca me tolhi nas minhas vontades, e acho que principalmente, especialmente meus pais, nunca projetaram em mim coisas que eles gostariam que eu fosse. É, não é à toa que o nome desse episódio é multipotencialidade feminina, né, gente? É a pura representante aqui. E aí, então, teve daí a empresa. A maternidade surgiu em que momento? Antes da atleta? Como é que foi? Foi Foi antes, antes foi também. antes. Eu tenho a minha filha Sofia, que hoje ela é minha grande parceira de vida, ela tem 12 anos, e ela também se tornou atleta, Beijo, né. Sofia. Meu amor, ela é uma querida. Ela também se tornou atleta e hoje mas ela joga vôlei, né, ela tá seguindo um outro caminho, mas eu acho que por a gente ter esse encontro, assim, de entender a importância de nutrir, de ter esse incentivo da mulher, da menina no esporte, ou fazendo o que ela gosta, Uhum. fazendo o que ela sente vontade, o que ela quer, a gente se retroalimenta em casa. É muito curioso e é muito legal, porque teve um tempo que a Sofia, eu acho que ela ficava enciumada Uhum. de eu ir pra corrida ou viajar. E até ela ficava às vezes a gente fazia videochamada, ela ficava meio emburrada, assim. Mãe me deixou para ir É, lá correr. ela ficava meio chateada. Mas com o tempo e ela entrando no mundo do esporte e se dedicando a alguma coisa, assim, eu acho que ela começou a entender o meu lado.
e ela percebe que a gente só tem resultado se a gente se dedica, né? Não é aquela coisa, hoje eu vou fazer porque eu tô afim e tal. Tudo bem, isso é legal também, como um lazer. Mas se você quer atingir um resultado no que você está fazendo, você tem que ter consistência. Você tem que ir aplicando, eh, cada vez que você vai competir, cada vez que você vai treinar, você tem que aplicar os teus conhecimentos prévios e tentar alguma coisa a mais. E Uhum. aí você vai chegando nos resultados que você está almejando. E você então aí você empreendeu, você foi mãe, e aí você em algum momento, que chave virou e você fala assim: "Não, agora eu quero realmente me profissionalizar, entrar para competir". Teve alguma virada de chave especial ou era aquele sonho de menina ainda? Como é que foi? Em 2019 ainda era o sonho de menina. Eu ainda estava tratando daquela menina que queria correr de kart, não teve os meios, né, mas não desistiu de correr. Só que aí, no final de 2019, em dezembro de 2019, eu recebi um diagnóstico que daí sim, mudou completamente todas as bases, todas as estruturas da minha vida. Eu recebi um diagnóstico de um câncer de mama, e eu estava com 34 anos. Então é uma coisa assim que você primeiro, é muito chocante, porque você não espera, acho que ninguém nunca na vida espera receber esse diagnóstico, em primeiro lugar. Em segundo lugar, com pouca idade, né. Eh, e é uma coisa que realmente a gente fala assim: "Ai, poxa, tirou meu chão, foi uma puxada de tapete". É exatamente assim, parece que você tá flutuando no vácuo, assim, é muito doido, é muito estranho, e por ser um lugar tão incomum, tão inesperado, eu acho que uma das coisas que me "salvou", entre aspas, nesse momento, foi eu ter feito um pacto comigo mesma. Uhum, Eu olhei para a situação, olhei para mim e me comprometi comigo mesma de que eu seria o mais verdadeira possível com tudo que eu sentisse nessa trajetória do câncer. E então eu estava aberta para viver a experiência. Então, se eu tivesse um dia ruim, ok, eu vou chorar esse dia ruim. Se eu tivesse um dia bom, que eu estava bem, que eu estava feliz, eu ia aproveitar, eu ia curtir com a minha família, curtir com quem eu pudesse, né? E eu acho que foi a melhor coisa que eu pude fazer pra mim, por mim, sabe, Rô? uhum, Deixar de lado todas as expectativas da família, da sociedade. Porque existe ainda uma certa romantização da doença, né? No sentido de tipo, não, a pessoa passou pelo câncer e passou sorrindo, passou bem. Quem disse que tem que ser assim? até na doença existe uma cobrança, né, sobre o que Exato, como você deve se portar e se sentir. exato. Então, ter encarado isso com muita honestidade, muita sinceridade comigo, foi a melhor coisa que eu pude fazer. E com isso eu também pude ensinar um pouco a minha família a não ter medo do medo, Uhum, porque a gente sente muito medo. A gente sente muito medo quando a gente está encarando, né, essa questão do câncer, assim, você como paciente, como parente, como familiar. A minha mãe, anos antes de eu ter tido câncer, ela teve câncer. Também foi, assim, uma experiência muito difícil, mas, é porque a gente olha para nossa mãe como algo eterno, né. A nossa mãe sempre vai estar aqui, ela não vai nos deixar. uhum. Mas quando a minha mãe passou por tudo isso, eu entendi, assim, não, a gente tem que aproveitar tudo que a gente pode, a todo momento, porque a gente desconhece as surpresas da vida, né. Uhum. E acho que muitas mulheres estão nos assistindo agora, né. Como eu acho que é bom eu sei que deve ser muito doloroso para você falar sobre isso, mas eu acho que é importante a gente trazer esse relato de uma pessoa que passou por isso e que venceu, né. Você é uma vencedora não só nas pistas, mas na vida. Eh, como foi esse diagnóstico? Como surgiu? Foi alguma coisa de rotina? O que que você poderia dizer, né, para as mulheres que estão
mulheres e homens também que estão enfrentando essa batalha nesse momento. Acho que é importante a gente falar sobre isso. É, é importantíssimo, porque a gente sempre é levado e tomado pela loucura da vida, correria do dia a dia. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente vai falar: é verdade. Eu tô sempre na correria, eu tô sempre com mil coisas para fazer e eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde, Uhum, né? E talvez, Rô, talvez nós mulheres, a gente acaba deixando isso um pouco mais de lado, porque a gente foca no trabalho, foca nos filhos, foca na casa, e acaba realmente falando, ai, agora eu não consigo marcar o médico porque tenho esses compromissos, tenho coisas acontecendo no colégio do meu filho, da minha filha, e vai deixando. como que eu vou me ausentar do trabalho para fazer exame, né, aquela É, coisa toda. exato. Hoje em dia, muitas empresas, no Outubro Rosa, elas já fazem uma campanha de verdade, porque eu dizia Uhum. assim: tem muita campanha bonita por aí, que levanta a bandeira do Outubro Rosa, mas nenhuma campanha de fato permite que, naquele período de outubro, as mulheres recebam carta branca para fazerem seus exames de acompanhamento, de rotina, pelo menos uma vez ao ano. Uhum. Comigo, foi uma experiência muito parecida com essa. Ai, tô sempre na correria, sempre dando atenção para um monte de coisa. Eu estava no cinema com a minha filha, momento de lazer com a minha filha, e a gente estava comendo pipoca. Eu amo pipoca, eu pego pipoca assim com a mão cheia, coloco na boca, então cai pipoca por tudo. É mais pipoca no chão do que, do que Ah, comendo, mas tem coisa melhor. né? E algumas caíram, eu estava com uma regata, algumas caíram no meu decote, eu fui pegar as pipocas dentro do meu decote. E nisso eu acabei sentindo um nódulo no meu seio esquerdo. E aí, na hora que eu senti o nódulo, eu falei: "Gente, isso aqui não tá normal". E saindo do cinema, entrei em contato com a minha prima, que é médica, a doutora Carla, que é gente, ela é um anjo da guarda na família, assim. E daí aí começou aquela coisa, marca um médico, faz um exame clínico, pede para fazer um ultrassom, uma mamografia, da mamografia vamos fazer uma biópsia, da biópsia vamos aguardar o resultado, volta no consultório médico, recebe o diagnóstico. E ainda, apesar de eu não ter esse costume de estar fazendo o Autoexame. autoexame, eu ia ao ginecologista ali uma vez a cada 6 meses, porque eu tinha histórico de câncer de mama na minha Na família, família. pela minha avó paterna. Ela acabou falecendo com 66 anos, mas de um outro, foi uma recidência do câncer em outros órgãos, né. E por eu ter esse conhecimento do histórico familiar, então eu me cuidava um pouco mais, mas mesmo assim, né, apareceu e ainda bem foi em estágio inicial, mas Você estava ligada ali, né. mas mesmo assim tive que fazer uma investigação um pouco mais, abrangente, além da biópsia, né. E até isso é uma outra recomendação, é um outro alerta que eu deixo para as pessoas, que é muito importante a gente conhecer o nosso histórico familiar com a doença. Uhum. Saber do lado do pai, do lado da mãe, tentar ter esse acesso, os avós, né? O que aconteceu na família. E quem tem a condição hoje, vale muito a pena fazer sim um mapeamento genético para ver se você tem uma predisposição ou não. Porque isso pode, nossa, sanar muitos problemas, né? Que você possa ter ou até filhos, netos possam ter. E muita gente até desconhece o que é o mapeamento genético, né, Uhum, Ali. Então, acho que hoje a medicina ela foi avançando. A gente tem hoje muitas possibilidades que a gente não tinha antes. E quanto tempo você ficou daí em tratamento e, graças a Deus, felizmente, deu como a gente chama? aí eu entrei em remissão. Remissão. Isso, Perfeito, obrigada. nada, imagina. Eh, eu fiquei em tratamento praticamente 2020 todo, que Uhum. foi justamente o ano da pandemia. Então,
É aquela coisa, né, eu acho que os desafios vêm na vida no momento que a gente está pronto para encarar com as ferramentas que a gente tem, né. Porque a quimioterapia, ela te deixa num estado, assim, de zero imunidade. Você fica com o organismo muito aberto para pegar qualquer tipo de infecção, bactéria, vírus, né. E aí, encarando a pandemia, eu tentava me manter tranquila, ficava ali dentro do meu apartamento, era basicamente só a minha mãe que vinha, que entrava em casa, né, para ficar comigo. Eu via minhas irmãs, assim, no corredor do prédio, dava um oizinho de longe. eh, então foi um momento um tanto quanto solitário, assim, digo, Eu ia falar sobre isso. é é, eu não de solitude, talvez. Solitude. Eu tinha muito tempo para refletir, para pensar, para analisar o que eu estava passando, o que estava acontecendo. E o mundo é aquela loucura, né. Então, acabou que eu pensei muito em outras mulheres que estavam passando pela mesma condição que eu e que não tinham o mesmo acesso à saúde que eu tinha, que não tinham o mesmo acesso a alimentos que eu tinha, ou à higiene, ou aos outros medicamentos e suplementos alimentares que estavam me ajudando, potencializando o meu tratamento. Isso foi uma percepção que mudou a minha visão a respeito da saúde da mulher. Mudou muito, muito, Rô. Hoje você atua, fortemente, né, com as palestras e tudo, falando sobre a prevenção, falando sobre a sua experiência. Eu quero que você traga uma fala para essas mulheres que estão passando por isso. Eu gostaria muito que você pudesse trazer essa experiência que foi dolorosa, mas que foi vitoriosa também, eh, como um consolo mesmo para as mulheres que estão passando por isso. Olha, mulheres, eu entendo que o caminho não é fácil, por muitas vezes é tortuoso, é complicado e a gente sente falta de receber apoio e suporte, muitas vezes das pessoas que estão ao nosso redor. Primeiro de tudo, é a gente entender que tudo que precisa ser feito para encarar a doença nesse momento, você já está fazendo. Você está encarando, você está indo atrás de tratamento, você está indo atrás do que é melhor para você. Então confie nisso, acredite nisso. E tentar positivar esse momento talvez seja bem complexo também. Mas quando a gente passa por uma situação que seja ruim ou negativa, a gente pode sim usar isso para alertar os outros, para que eles não passem pela situação que a gente passou. É o que eu procuro fazer hoje, é o que eu busco fazer hoje, em alertar, em servir como uma porta-voz de uma qualidade de vida, de uma saúde mais completa para nós mulheres. Eu acho que esse é a melhor mensagem que eu posso deixar, com muita solidariedade, assim, muito amor Uhum. mesmo no meu coração. Obrigada, Ali, pelas Imagina. palavras e por compartilhar com a gente esse momento. E felizmente, né, tivemos aí a remissão. E durante esse período, você, eu imagino que teve bastante tempo para refletir sobre a sua vida, né? Nossa, muito. Eh, e aí veio novamente aquele sonho da menina. Uhum, sim, E aí você decidiu, não, agora é o meu momento. exato. E eu estava prontíssima, terminei o tratamento em 2020, já estava algumas coisas já estavam voltando a funcionar, e aí surgiu um campeonato de kart em setembro. Eu tinha terminado as sessões de quimioterapia em agosto. E eu, obviamente, que eu olhei e falei: "Não, eu tô super bem, gente, vamos competir". Fui, me A inscrevi. pandemia já tinha terminado nesse tava naquele Isso, momento estavam lá, né. começando a flexibilizar algumas Uhum. coisas, né, podia fazer evento com número controlado de pessoas, usando máscara, tal e tal. E fui, falei: "Não, vamos, bora, tô pronta gente, vou correr de kart". Meu Deus, coitada de mim, né. E você deixou de correr nesse tempo que você
que você foi empreender e depois você deixou de correr ou eventualmente você fazia algumas corridas? Eventualmente eu ia. Fazia, continuava. Sempre estava lá brincando, Uhum, né. Mas aí no finalzinho de 2020 enquanto eu estava fazendo o tratamento de quimioterapia, e era pandemia, tudo, eu migrei para o automobilismo virtual. Então eu não queria deixar de lado, né. 2019 realmente foi um ano de decisões na minha vida, assim, falei: "Eu vou voltar a correr e vou vencer essa doença uhum, também", enfim. E fui para o automobilismo virtual, fui para o kart, fui participar dessa competição de kart, gente, foi horrível, porque eu senti muita dor, muita dor. uhum. Eu não tinha músculo mais, eu não tinha nada, né, eu estava completamente, assim, fraca. Daí eu saí no meio da competição, porque eu não aguentava mais. Falei: "Tá, é muito cedo, né, vamos esperar mais um pouco". E aí fui, dei mais um tempo para o meu corpo se Uhum, restabelecer, voltei para o kart. Só que daí eu tive um outro problema relacionado à minha nova condição de vida, que era com relação às próteses mamárias. uhum, Porque como eu tenho uma mutação no BRCA1 que está altamente, intimamente ligado ao aparecimento do câncer de mama e câncer de ovários na mulher, né? No homem é câncer de próstata, tá? Pra vocês ficarem sabendo. Essa mutação fez com que a minha frente de ataque à doença fosse menos conservadora. Então, ao invés de fazer uma mastectomia só do lado que era afetado pelo câncer, eu fiz bilateral, uhum. para evitar uma recidiva da doença na outra mama. Sim. Só que daí você coloca próteses e aquelas coisas, tudo, e o correr de kart, justamente o jeito que as próteses foram colocadas, eu sempre fui muito miúda em cima, Uhum. muito magra, né, na parte de cima. As próteses, elas começavam a se mexer muito. Minha musculatura é muito forte e as próteses se moviam, e isso acabou criando um processo de rejeição de um dos lados. Meu Teve todo o médico período de adaptação e tudo Daí meu mais. médico chegou e falou: "Alessandra, não vai dar pra você correr de Uhum, kart". Eu falei: "Não, não, gente, essa doença não vai tirar isso de mim". uhum. Apareceu uma oportunidade para eu correr de carro. "Vamos correr de carro, então é isso que eu vou fazer". Fui e comecei a correr de carro e deu tudo certo, assim, eu entrei no carro, tudo encaixou, eu falei: "Gente, esse é meu lugar". Porque o kart ele é pequenininho, Ele é bem mais ele compacto, é mais né. compacto. E você é alta, né, Uhum. Tenho Ali. 1,77 de altura, Sim, né. você é alto. E aí o carro, então, se adequou melhor. Ah, eu quero saber mais sobre isso, assim, porque eu tenho muita curiosidade. Eu não conheço nada sobre corrida. Eu acho que muita Uhum. gente que está ouvindo a gente também não conhece. Então conta rapidamente sobre essa questão do carro. Então, o carro deu certo, e Super. aí? E o carro você não Super, precisa olha aí. super, deu super certo, gente. E no carro você não precisa fazer toda a força que você faz no kart, então é bem mais suave, assim, para o meu Uhum, corpo, né. É óbvio que você tem que ter um outro preparo físico, né, não é tanto força muscular, você tem que ter uma resistência muscular e resistência cardíaca, mas não é aquela coisa do impacto, assim, não é uma coisa bruta, sabe, que nem o uhum, kart é bruto. uhum, Eh O carro, quando as primeiras provas que eu fui participar são o que a gente chama de provas sprint. O que que é uma prova sprint, pessoal? Anota aí. uhum. Prova sprint é uma prova curtinha. Ela dura ali 30 minutos, ela tem um número X de voltas para acontecer. Passado de 1 hora de corrida, mais ou menos, a gente já entra nos mini endurances ou endurances, que são as provas de resistência. Então, são provas mais longas. É resistência Hum. tanto para o piloto como para o carro, porque você vai estar ali rodando na pista por horas com o mesmo carro, mas fazendo um revezamento de pilotos, né. Só que também não quer dizer, assim, que o piloto, vai entrar, vai ficar meia hora na pista, não. Vai entrar para ficar 1 hora e meia, às vezes 2 horas, dependendo da autonomia do E carro. pegada, né, não Pegada. é coisinha viagenzinha pra Floripa, Exato, assim. exato. Não é passeio, Não é né, você passeio. vai pra pista e você tem que estar virando tempo bom no volta a volta, você tem que fazer sempre o mesmo tempo. Então, Uhum, por exemplo, vamos dizer que a volta nessa pista é 1 minuto e 25 segundos. Então,
cada volta eu tenho que estar fazendo 1 minuto e 25, 1 minuto e 25, independente se tem trânsito na minha frente, se não tem, se tem retardatário, se eu vou ter que ultrapassar alguém, eu tenho que tentar manter sempre aquele mesmo tempo. O endurance, ele acaba sendo uma corrida muito mais de estratégia, tanto do piloto como da equipe, do que uma corrida de impulso, de ímpeto. Uhum. E é por isso que eu gosto tanto, Rô, porque eu gosto disso, eu gosto do desafio mental, eu gosto de ser provocada, eu gosto que me façam pensar, porque eu sou curiosa. Lembra quando eu estava no passatão lá do meu Aham, pai? querendo saber tudo e mais um pouco. Exato. Ô, Ali, você foi campeã, já dando, assim, spoiler, né, você foi campeã das 1000 milhas. Qual que era a categoria? TN1A. TN1A. Eu li que foi, acho que foi na década de 50 que teve uma e depois nunca mais ninguém, nenhuma mulher. Na verdade, assim, saíram algumas notícias e eu fui descobrir isso depois de muita pesquisa, falando com vários amigos jornalistas Aham. que são do meio do automobilismo. Eles erraram o nome, era Vitório não sei o quê, Uhum. e colocaram nas notícias como Vitória, eu não vou lembrar o sobrenome dela, dele, no caso. E foi Então sim, não na teve década de mulher. 50. Teve sim uma mulher que foi campeã na categoria dela, que acho que é Letícia Zanini, alguma coisa assim, do Rio Grande do Sul. Mas aparentemente essa mulher correu, ganhou na categoria dela, se eu não me engano, ela ficou em terceiro lugar geral, e ela nunca mais correu de carro. Ela abandonou as Abandonou. corridas. É. Aham. E eu fui, então, a segunda mulher, mas assim, teve um hiato de mais de 20 anos entre ela e eu. E é uma prova que existe desde 1954 no Brasil. E só 2 mulheres Caramba, foram campeãs. e 1000 milhas, né. O 1000 que milhas. passou na tua cabeça quando, sabe, eu imagino que seja um filme, né. Acho que durante a prova e depois, em vencer. Foi, foi muito engraçado, assim, porque você vê que é um projeto tomando forma. Uhum. Você vê que são etapas que você vai trabalhando com a equipe, com o próprio carro, e você vai vencendo, né? Então você vence a primeira hora, vence a segunda hora, vence e vai, e vai, 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 vai. Acontecem muitos imprevistos no meio do caminho. É, é um incidente de outros carros, Uhum. óleo na pista, chuva, corrida de noite, o amanhecer que o sol bate diretamente, assim, no teu olho, então dá aquela ofusca a tua visão. Eh, Safety car que entra de madrugada e você precisa estar muito atento, muito acordado, só que o safety car é um ritmo lento, então te dá muito sono. Uhum. Mas não, você tem que gerenciar a vontade de ir no banheiro fazer xixi, a quantidade de água que você tá tomando, mesmo com muita sede. Então envolve muita coisa. De novo, é por isso que eu gosto tanto, né. Eh, e quando foi chegando no final da prova e eu fui vendo, há uma chance real da gente ser campeão, eu ficava assim: "Não, não, não é possível, não, não acredito. É sério mesmo que a gente vai ganhar?". E quando a gente venceu, que o nosso carro passou pela bandeira quadriculada, ai, a gente comemorou, o time todo se abraçou, ficou muito feliz e de repente eu deu assim parecia um estremecer da cabeça até a ponta do pé, do eu não acredito que eu tô aqui vivendo isso. É um êxtase. Eu não acredito que há 1 ano, 2 anos atrás, eu estava terminando a minha quimioterapia e agora eu tô aqui. Então, foi uma realização, assim, do nosso potencial, do quanto a gente consegue alcançar quando a gente se propõe, do quanto a gente consegue realizar para nós mesmas, sabe? Sem pedir desculpa, sem pedir Uhum. licença, para existir e fazer o que você quer, o que você precisa naquele momento. Essa vitória, quando ela chegou, eu fiquei assim, eu falei: "Caraca, eu tô aqui representando nós mulheres? Sim. Nossa senhora, aquilo para mim foi muito surreal". E fazia o quê? Uns 2 anos que você estava competindo, mais ou menos? Por aí, uns 2 anos. Cara, e hoje você é uma, assim,
é uma das vozes, né, assim, muito importantes para falar assim, automobilismo também é para mulher. Exato, exato. E não só como piloto, não só dentro do carro pilotando, porque eu também assumi outros papéis dentro do automobilismo, né, como comissária desportiva, Uhum. que é tipo o juiz da corrida, que nem tem no futebol o juiz, né, que dá Aham. cartão amarelo, né, dá as penalizações ali em campo para os jogadores. Eu faço esse trabalho com Aham. os pilotos, né, e equipes e tudo mais. E é muito legal você conhecer os 2 lados, né, do esporte. Trabalho também na organização de alguns eventos, internacionais de automobilismo que acontecem no Brasil agora, Uhum. que é a Fórmula 1 e o MotoGP. A gente tem uma visão de gestão de evento Muito esportivo forte. gigantesco, que vai muito além do que, a gente ali enquanto público, plateia, que consome o automobilismo, vai muito além. E querendo ou não, no final das contas acaba sendo uma grande empresa, né. Você vai ter ali várias camadas de gestão, você vai trabalhar com várias pessoas, precisa muito, muito ter a mentalidade de trabalho em equipe, muito. Você tem percebido alguma mudança? Porque automobilismo e outras profissões, elas têm elas são predominantemente masculinas ainda. Você tem percebido alguma mudança, atualmente, né, trazendo aí a mulher para o automobilismo, para outras frentes? O que que você tem percebido do mercado? Tenho percebido coisas muito boas. Oba! É, a gente tem muitas mulheres entrando, meninas, né, meninas, mulheres Uhum, que estão aí concluindo a faculdade, estão começando a vir para esse meio, estão se atraindo para a indústria do automobilismo, o que é extremamente positivo, porque nós mulheres, a gente tem o poder da criação, né? uhum. A gente tem isso em nós. Nós trazemos a criação com a gente. E acaba que a mulher, ela contribui com uma visão mais abrangente de resolução de problemas. Então a gente consegue analisar por mais vieses como que a gente vai resolver aquela situação. A gente tem um desafio hoje, por exemplo, com dados, né, telemetria. Como que a gente melhora isso? Como que a gente, traz eu falo toque feminino, porque é algo inerente da mulher. E Uhum. não existe o lado negativo disso, né? A mulher sempre está buscando essa melhoria contínua. A mulher sempre está buscando uma forma de trazer um algo a mais. Tá bom, tá legal, tá funcionando? Ótimo. Tem como a gente deixar um pouquinho melhor? Tem. Então vamos trabalhar nisso. Aham. E isso é lindo que a Uhum. mulher traz. Então tem muito mais mulheres participando do automobilismo, não só aqui no Brasil, fora do Brasil também, e a gente está se fortalecendo cada vez mais. A gente está criando uma comunidade enorme de apaixonadas, de que estão ali com muita garra, dando suor para essa indústria, e os resultados são cada vez melhores. Gente, que fantástico. Eu tô aqui com esse exemplo de mulher, a Ali Menini, a Alessandra Menini, ela é piloto, ela é empresária, maravilhosa, exemplo de superação e do que o feminino, né, pode trazer em todas as frentes. Ô Ali, eu tenho aqui pensado, né, sobre esse papel que a gente exerce, para que as coisas, o papel da mulher do feminino, né. Eu vejo que muitas vezes a gente precisou lá atrás, criar um mask, uma máscara, para que a gente pudesse entrar em determinados lugares, mas eu vejo que a gente está percebendo, né, que Sim, a gente não precisa fazer isso, que é o feminino, é o nosso poder, o que só exatamente. a mulher tem, né. Exato. Ô Ali, uma coisa que eu queria que você trouxesse aqui, né, de resgatasse lá dentro de todas as coisas que você já fez no automobilismo, Uhum. um momento que para você já falou das 1000 milhas, da vitória, mas que para você foi muito especial. Você consegue lembrar daquele momento que fala assim: "Caramba", Uhum. sabe? "Uau!" Eh, te Lógico, né, eu estava na pista
em Interlagos, e foi quando eu estava começando no carro, né, eu estava tendo as minhas primeiras experiências ali. E eu ia pra pista bem, como que eu vou dizer, sem óbvio, né, você quer alguma coisa, você quer atingir um resultado, mas eu ia sem muita ambição, no sentido assim, eu não estava me cobrando naquele Uhum. momento, né, "Não, eu tenho que conseguir, eu tenho que ser melhor, eu tenho que", não, eu estava experimentando, mas ao mesmo tempo buscando sempre entregar algo a mais ali, né, de conseguir melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal. E eu estava com um carro, era uma categoria, assim, só de mulheres, e eram diversos carros. Então, tinha carros mais velozes, carros um pouco menos, e o meu não era um dos carros mais velozes. Eu estava com um motor 1.4, assim, ele era mais modesto, né? Muito gostoso de, Aham. de guiar. E, enfim, quando terminou, a gente foi fazer o treino classificatório. Quando terminou o treino classificatório, eu entrei com o carro no box. E aí uma mulher que não pôde pilotar naquele dia, ela chegou na porta do meu carro, assim, e falou: "Você fez a pole!". Daí eu: Ah! "Quê?". E eu bem desligada, assim, eu não entendi direito o que ela falou, eu estava com um capacete Aham. ainda, fui me soltando do carro, fui tirando o capacete dela: "Você fez a pole, você fez a pole!". Daí eu: fiz a pole?". Pole position, né, daí eu: Aham. "Meu Deus, não acredito". Daí ela mostrou no aplicativo: "Tá aqui, você fez". Eu falei: "Nossa, gente!". E eu fiquei meio trêmula, assim, fiquei Aham. meio desacreditada. E no dia seguinte ia ser a corrida. E aí, pois no dia seguinte, larguei na pole e tudo, acabei perdendo algumas posições, né, e vai, acontece a corrida, terminei em segundo lugar. Daí eu fiquei: "Ai, puxa vida, né, por tão pouco, mas legal, tô feliz já, Uhum, esse uhum. final de semana já super valeu". O que que aconteceu? A primeira colocada acabou sendo desclassificada, e acabou virando, então, o primeiro lugar para mim. Foi o final de semana que eu falei assim: "Gente, eu tô no lugar certo. Eu acho que eu tenho algum talentinho, né. Tô curtindo muito isso aqui". Você já respondeu minha próxima pergunta, que era exatamente isso. Em que momento você pensou assim: "Cara, eu acho que eu sou boa nisso"? Então, teve esse momento Aham. que eu falei: "Vou confiar mais nessa minha intuição de que eu sou boa nisso", Uhum. porque a mulher tem muito disso, dessa síndrome do impostor, Ah, né. direto, A gente direto. sempre fica: "Ai, mas será que eu sou boa mesmo? Aham, Mas direto. será que eu sei fazer mesmo? Ai, mas será que o que eu fiz foi bom mesmo?". A gente sempre parece que está precisando dessa validação externa, e não tem que ser assim, né. Eu confesso que eu até hoje eu fico nessa, né. Ah, mas isso é uma coisa muito do multipotencial mesmo, né, É, das pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo e a gente sempre fica se perguntando: é. será que", Será que né. Mas aí tem e as validações, isso foi uma validação com certeza. exato, o Uhum. resultado vem. E às vezes teve até eu preciso citar aqui uma coisa que o Flávio me falou esses dias, Qual Flávio? esse senhor Flávio Ah, o aqui, senhor Flávio Negrão, senhor Flávio Flávio Negrão. Negrão, ele me falou assim, "Ali, lembra que o perfeito é inimigo do bom". Daí eu falei: "É verdade, eu precisava ter escutado isso antes", Aham. mas ele me lembrou disso. E eu, na hora, relaxei, eu falei: "É verdade". Então a gente tá realizando, fazendo as coisas, não se cobrar tanto. "Ah, não, porque se eu for entregar essa primeira corrida aqui, eu tenho que estar lá no pódio em primeiro lugar". Calma, gente, ninguém nasceu jogando futebol, nenhum bebê já saiu driblando na maternidade, nenhum bebê saiu ali guiando um kart da maternidade, então são etapas, normal. E outra vez que eu falei assim: "Não, eu acho que eu tenho talento sim", foi agora, recente, fui fazer uma prova de endurance em Daytona, é uma prova de 14 horas, muito legal. A gente formou um time muito bacana, e fazia 2 anos que eu não entrava num carro para pilotar. E em Daytona, quando a gente participa dessa prova, não tem treino livre, não tem nada. Quando você entra no carro, a corrida já tá valendo, Uhum. né. Então você não tem, assim, "Ai, deixa eu me acostumar". Não tem, não tem. E Você fui tem pra que fingir pista costume mesmo. exatamente. Fui pra pista, na primeira volta, claro, ali, né, tomando cuidado e me ambientando novamente. Dei, sei lá, acho que umas 4 voltas, 5 voltas,
já estava descendo o pé, com muita faca no dente, assim. Então quem me vê assim, falando, não vê a Alessandra lá dentro do carro. A Alessandra dentro do carro é outra Alessandra. E lá você vai, você aposta, você arrisca, né. E conseguimos um belíssimo resultado. A gente terminou em sexto lugar na colocação da nossa categoria, coisa que para a equipe serviu como um primeiro lugar, porque a Uhum, gente no começo da prova, a gente estava muito lá atrás, uhum. muito, muito, muito mesmo. Então esse resultado de sexto lugar foi, pra nós foi pódio, foi primeiro lugar, assim. Olha, a gente tá infelizmente, a gente tá se Ah, caminhando gente, que delícia ouvir a Alessandra Menini falando. Eh, puxa vida, dá assim, dá vontade de ouvir, porque dá para ver o quanto você ama o que você faz, né. E eu sou uma pessoa que eu sou uma defensora que eu acredito muito na felicidade no trabalho, que a gente merece ser feliz trabalhando. E eu vendo, assim, você, né, sendo mulher, sendo piloto, você desbravando muitas coisas pra gente mulher, né, dá vontade de ficar falando muito com você, Ali. que bom. Então, assim, eu quero agora, que você tire aí do seu coração, eh, alguma fala, alguma coisa, para os nossos ouvintes. O que que você gostaria de deixar como mensagem final para quem está nos ouvindo nesse momento? A sua câmera é essa aqui e a voz, a palavra é toda sua. Olha, Rô, como eu sou uma pessoa do coletivo, a mensagem que eu quero deixar para todo mundo é: o trabalho em equipe jamais vai ser superado. A colaboração, a gente agir em colaboração, a gente agir como um time, eu acho que dificilmente um trabalho individual vai superar a entrega de um trabalho em equipe, um trabalho em time. Esse é um dos motivos que eu gosto tanto das provas de endurance, porque não se trata de uma pessoa, de um indivíduo. Se trata de várias pessoas que cada uma traz a sua potencialidade, se somam para entregar o melhor resultado. E é isso que eu quero que você lembre sempre. Estou encarando um desafio, não está sendo fácil. Convoca um time ali para trabalhar contigo. Pode ser uma pessoa, trabalhar em dupla, em trio, mas traga as pessoas para perto, tenha a visão da colaboração e eu tenho certeza que o resultado que você vai alcançar vai ser muito melhor do que você esperava. Você já imaginou essa potência aqui na sua empresa fazendo uma palestra, gente? A Alessandra Menini é Speakers Nortes também. Ô, Ali, como que o que que as empresas podem esperar de uma palestra da Ali Menini? Vocês podem esperar muita conexão, porque acho que as histórias que o ser humano tem para contar na vida, quando elas são trazidas assim com honestidade, com verdade, com o que a gente sentiu e sente, elas conseguem tocar de verdade o outro ser humano. E o aprendizado, ele só acontece na nossa mente quando tem esse significado junto, embutido. Tem uma história lá que são quando 2 neurônios se conectam, né, precisa ter um sentimento para isso acontecer. Eh, Vocês podem esperar muita provocação, muito pensamento, muita maneira diferente de enxergar as situações, e eu acho que o mais importante, o mais valioso é enxergar em vocês, tanto nos C-levels como nos colaboradores, o potencial que cada um tem dentro de si e a importância de cada um dentro da sua equipe, dentro do seu trabalho. Ali, que prazer te Prazer é ouvir, meu. que prazer ter você aqui no DNZ. E você gostou desse episódio? Manda aí para mais 10 pessoas para ouvir essa potência Alessandra Menini, vencedora não só nas pistas como na vida. E aqui terminamos mais um episódio DNZ, porque o DNA é como você nasce. Mas o DNZ é o que você decide se tornar. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.